O governo e Justiça Eleitoral monitoram também o avanço do crime organizado na política e prometem agir contra candidatos ligados a facções. A reportagem é de Álvaro Noceira. Na véspera das eleições, a influência do crime organizado na disputa deixa não só a Justiça Eleitoral, mas também o governo em alerta. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, garante, no entanto, que os candidatos ligados a facções que não forem impedidos de concorrer a tempo não tomarão posse ou serão cassados se as suspeitas forem confirmadas após a votação. O que eu quero dizer é que tanto a Justiça Eleitoral quanto o Ministério da Justiça e Segurança Pública, especialmente por meio da Polícia Federal, está muito atenta. Nós estamos passando um pente fino na vida pregressa de todos os candidatos e vamos identificar aqueles que eventualmente não podem se candidatar. Muitos já foram barrados por esse motivo e outros mais serão, e se forem descobertos depois de eleitos, certamente não tomarão posse. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, diz que a violência sempre esteve presente nas disputas, mas considera a infiltração do crime organizado na política um fenômeno novo e diferente de tudo que já viu. O ministro afirma ter sido alertado do avanço das facções sobre o processo eleitoral ao vistoriar o Presídio Federal do Rio Grande do Norte, após uma fuga inédita na história do sistema. A violência na época das eleições, acho que desde os tempos, do Império, da Primeira República, sempre houve violência, sobretudo em cidades pequenas, ou nas eleições municipais, onde as paixões são mais acirradas, né? Há brigas de clãs, de famílias, etc. Esse é um fenômeno lamentável que tem que ser combatido, sem dúvida nenhuma, e está sendo combatido. Quando nós tivemos no Rio Grande do Norte, em Mossoró, quando houve aquela fuga de 2 presidiários daquela prisão de segurança máxima, já as autoridades locais estavam demonstrando e me repassaram uma preocupação no sentido da infiltração do crime organizado nas eleições locais, nas eleições municipais, lançando candidatos a vereadores, lançando candidatos a prefeitos, em cidades, em locais onde isto jamais ocorreu. E, evidentemente, isto é algo orquestrado de fora, de outros estados, enfim, de outros locais do país, onde o crime está mais organizado, está interessado em infiltrar-se na máquina do Estado. Segundo Ricardo Lewandowski, 27 organizações criminosas já foram identificadas nas penitenciárias do país. E o combate a esses grupos é feito hoje com inteligência. E claro que essa é uma das grandes preocupações, inclusive ao longo dessa semana eu trouxe na coluna no site da Jovem Pan, para você que ainda não é assinante premium, pode fazer a sua assinatura, justamente esse tema, né, sobre o crescimento daqueles casos onde os candidatos são vítimas de ataques. Alguns episódios recentes, tanto aqui em São Paulo como também no Rio de Janeiro, e essa é uma preocupação recorrente, porque aumentou em 130%. Os crimes contra candidatos com infiltração do crime organizado nessas eleições em relação ao pleito de 2020. E o que dizer diante desse cenário, né, de candidatos, principalmente aqueles que tentam a reeleição, sendo vítimas de ataques, Mano Ferreira? Pois é, e muitas vezes de forma a intimidar os eleitores, né? Você sabe que recentemente tivemos aqui mesmo em São Paulo o caso de um carro de uma candidata que foi alvejado com mais de 10 tiros no Capão Redondo. Parece a candidata nem a equipe estavam dentro do carro, então todos estão saudáveis e seguros agora, mas parece o tipo de recado de não apareça nessa região, como se houvesse uma delimitação criminosa de território onde é ou não permitido fazer campanha política. Isso é absolutamente inaceitável e fere de morte as liberdades democráticas, a liberdade política dos brasileiros. É algo que nós, como eleitores, precisamos estar vigilantes e muito responsáveis na hora de depositar o nosso voto na urna para não acabar ampliando o poder dentro da esfera pública do crime organizado. Esse é um fenômeno que já afeta as classes
sociais mais prejudicadas há bastante tempo. É importante nós frisarmos, naquelas comunidades controladas pelo tráfico, por milícias, por organizações criminosas, já há aquilo que nós conhecíamos antigamente como voto de cabresto, a imposição de determinado voto. Inclusive, na cidade de São Paulo, nas eleições de 2020, havia restrição a candidatos de determinados partidos nestas comunidades, especialmente porque estes partidos estavam restritos em virtude dos fatos de terem o controle, ou do fato de terem o controle dos órgãos de segurança pública. Agora, este fenômeno relacionado à infiltração destes agentes criminosos na política eleitoral é relativamente novo e precisa ser combatido pelas autoridades. Mas eu confesso que eu vejo muita dificuldade neste combate. Por quê? Primeiro é necessário identificar quem são esses sujeitos, para que depois sejam tomadas todas as medidas legais. E as medidas legais não necessariamente seguem o tempo necessário, o tempo que nós precisaríamos para evitar o acesso dessas pessoas a determinado mandato. Bom, e o problema é quando passa da ameaça para execução, né? Como, por exemplo, nessas eleições, infelizmente, 22 candidatos morreram em atentados políticos. E o número também mostra dessa pesquisa, desse levantamento que está no site da Jovem Pan, que 77% daqueles que sofreram algum tipo de atentado são candidatos à reeleição. E aí é interessante, com base nesses números que o David destacou aqui para a gente, até pelo aumento no volume de casos de violência política ou de violência contra políticos, o que normalmente, né, David, já aumenta em ano de eleições. Vou começar agora com o Acácio, que é advogado, tá, Mano? E depois a gente passa para você. Nós temos, Acácio, um arcabouço legislativo forte o bastante para combater esse tipo de crime, ou não? A gente acaba tendo de esbarrar em outras tipificações para conseguir avançar na contenção desse tipo de crime. Precisamos de ir além? O Código Eleitoral, Lívia, prevê algumas condutas, porém, a violência física e a violência moral, elas são amparadas pelo Código Penal, seja relacionado ao crime de homicídio, seja relacionado à lesão corporal e às suas modalidades, seja até relacionado aos crimes contra a honra, a calúnia, a difamação e a injúria. Agora, quando esses crimes são praticados em um contexto eleitoral e com uma finalidade eleitoral, é necessário nós repensarmos estas circunstâncias, primeiro porque, quando nós atingimos alguém num contexto eleitoral, nós não estamos só atingindo aquela pessoa física. Indiretamente, nós estamos atingindo o nosso processo eleitoral como um todo e, obviamente, o exercício sagrado da nossa cidadania. Em segundo lugar, essa violência política tem escalado, tem aumentado nos últimos tempos, seja em virtude das redes sociais, quando ela é moral, seja em virtude de atos concretos, quando nós temos a violência física. Então, cabe, depois das eleições, as nossas autoridades se debruçarem sobre isso, analisarem esses números que você nos trouxe e perceberem se é necessário nós tipificarmos essa violência eleitoralmente ou se até aqui o nosso Código Penal tem dado conta. O que me preocupa, para além da existência da legislação, é a capacidade institucional de aplicação da legislação. Não podemos esquecer que o Brasil tem uma taxa de resolução de crimes de homicídio em torno de 35% apenas. Isso quer dizer que hoje, no direito à vida, que é o mais básico de todos os direitos, a capacidade do Estado brasileiro de assegurá-lo ao cidadão é muito deficiente, né? A gente está falando que de cada 10 homicídios, mais de 6 ficam impunes. O Estado brasileiro continua sequer sendo capaz de dizer quem foi o autor do crime, quanto mais
punir o autor do crime. Então, há, sem dúvida alguma, nessa seara, a necessidade de uma discussão profunda, deixando qualquer populismo de lado, a respeito da capacidade institucional do Estado brasileiro de cumprir as suas funções básicas. É disso que a gente está falando. Se a gente não conseguir manter o direito à vida como algo para além da letra fria da lei, como algo que seja realmente aplicado na realidade, a gente também não vai conseguir coibir crimes em eleição.